amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na verdade, nós estamos perpassando toda a Bíblia e não apenas locais difíceis, versículos difíceis, mas já estamos no final da paixão. Padre Anselmo, tem a palavra. Com muita alegria, nos encontramos mais uma vez aqui para este curso, para este encontro, creio eu ser de grande proveito também para a minha vida presbiteral, pastoral, vocacional, bem como para a sua vida de leigo, de cristão batizado. Muito bem, nós paramos no encontro anterior, no capítulo 15, no versículo 41 do Evangelho de Marcos, e nós falávamos sobre as mulheres no caminho para o Calvário. Mas já falamos sobre a morte de Jesus. Já falamos. Então hoje nós iríamos falar sobre o sepultamento de Jesus. Então, por favor, comece. Queria apenas fazer uma pergunta de caráter introdutório. No encontro passado, o Senhor nos falou muito sobre a presença das mulheres. O evangelista Lucas também as cita, né? Talvez seja uma curiosidade do nosso telespectador. Nós vemos nos 4 evangelhos, Padre, que Jesus chamou discípulos. E quanto às mulheres, ele as chamou, ele não as chamou e elas apareceram. O que o senhor teria a nos dizer sobre isso? A segunda alternativa é a mais provável. Elas não foram chamadas oficialmente, como os 12, mas elas, por própria conta, por própria iniciativa, seguiram Jesus. E Lucas nos diz no capítulo 8 que elas mantinham economicamente, com os próprios bens, o Jesus e os seus discípulos, que tinham uma bolsa comum. Era andarilho, recebia o que davam, e essas mulheres ajudavam. Deviam fazer tudo o que uma mulher faz hoje para o seu marido. Elas deviam cozinhar, elas deviam lavar, não sei se passavam ou não. Serviços femininos daquele tempo, da antiguidade, não é? Mas é importante notar que elas vieram por própria conta. Elas não foram oficialmente chamadas. Interessante, as primeiras a terem uma aparição do ressuscitado foram elas. Mas Paulo, quando pela primeira vez no cristianismo elenca no capítulo 15 da 1 aos Coríntios as pessoas que receberam uma aparição de Jesus, não elenca nenhuma mulher. Apareceu por primeiro a Cefas, depois, por último apareceu para mim também. Não elenca nenhuma mulher. Provavelmente ou possivelmente elas não faziam parte das testemunhas oficiais da ressurreição. Padre, mas nós sabemos que na época contextual da vida de Jesus existia uma espécie de preconceito, né? Quer dizer, a mulher naquela época não tinha direitos, não tinha valores. E Jesus não veio modificar o ambiente social. Jesus não era um socialista, Jesus não era um de esquerda, um que pensasse com a cabeça do século XX ou do século XXI. Jesus vivia o meio dele, ilimitadamente ao meio dele. Como depois, mais tarde, os apóstolos também farão. Nenhum apóstolo, nem Paulo sequer, falou contra a escravidão. Eles injetaram, sim, um veneno letal na escravidão, que é o amor. Tratar-se como irmãos. E isto evoluiu durante muitos séculos, até que surgisse
a visão clara da hediondez de uma escravidão. Agora, em se tratando ainda da figura da mulher, haja visto que talvez seja o nosso público maior, sobretudo nas nossas pastorais paroquiais, né? Que seria de nós se não fosse as mulheres, né? Na Igreja dos Atos dos Apóstolos, me parece que há espaço para entender a mulher como uma espécie de diaconisa ou não? É pensar muito. Não, como diaconisa em Paulo. Não nos Atos de Lucas, não. Lucas não... Quer dizer, a mulher que na Assembleia já ocupa alguma espécie de serviço? Não. Aí nem Paulo. Aí nem Paulo. Mulheres e eclésia tatiant. As mulheres na igreja fechem a boca. Ficam bem caladas, né? O que acontece... Ele chama algumas de diaconisas, mas o que Paulo entendia por diaconisa? Não é exatamente o que nós entendemos hoje, a meu ver. Paulo entendia por diaconisa aquilo que nós poderíamos hoje chamar de serviço de administração ou de distribuição dos bens, da caridade. Mas acredito que ele não fosse além disso, não. Sim. Acredito que ele não chamasse nenhuma mulher. Havia, sabe, no passado, as feministas também. Havia. Mas Paulo, na primeira aos Coríntios, coloca água fria nesse movimento. Devia haver algumas feministas do século I que se aproveitavam da igreja para se soltarem um pouco de seus maridos. E assim profetizar em voz alta, falar sem véu, seria o feminismo do primeiro século. Paulo põe de escanteio essa possibilidade. Ele não era um sociólogo, não é? Sim. Muito bem. Então, continuamos a nossa leitura. Sim. No versículo 42 do capítulo 15. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Aqui precisamos falar um pouco. Sendo o dia da preparação. É interessante que Marcos aqui fala na preparação, mas no começo da paixão, supõe que tudo tenha acontecido no próprio dia de Páscoa. Eu acho que aqui ele está certo. E João também chama de parasceve. Parasceve significava preparação para a Páscoa. Isto é, 14 de Nisan, do mês solar e lunar dos hebreus do passado. 14 de Nisan, sendo preparação, a véspera, portanto, daquele dia. Naquele ano, a Páscoa caiu num sábado. Portanto, havia duas solenidades. A solenidade do sábado e a solenidade da Páscoa. Caíram juntas naquele ano. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Bom, em primeiro lugar, esse José de Arimateia não é citado em nenhuma fonte, fora daqui. Os evangelistas, há múltipla atestação, os evangelistas são concordes em chamar alguém em cena que não tinha nunca aparecido. E isto vai em prol da historicidade. Porque se tivessem que inventar, inventariam um nome mais conhecido. E depois outra, deste José de Arimateia, nós não sabemos mais nada. Mas nada. Para Mateus e para Lucas, o nome dessa pessoa também é José de Arimateia? Não, o nome da pessoa era José. Arimateia era o seu povoado. Infelizmente, Arimateia não foi encontrada pela arqueologia até os dias de hoje. Mas Arimateia é o local de proveniência. Devia ser um povoadozinho não longe de Jerusalém. Marcos diz que era um ilustre membro do conselho, isto é, do Sinédrio, mas não sei até que ponto, sob este aspecto, Marcos estivesse bem informado.
e que esperava o reino de Deus. Isto é, uma pessoa com sentimento religioso. É muito amplo, muito vago. Era um pré-cristão? Era uma pessoa que admirava Jesus? É uma pessoa que seguia Jesus? É uma pessoa que aceitava o que Jesus propunha? Tudo isso fica na interrogação. Esperava, podia ser um judeu religioso também. E podia fazer isso aqui como um judeu religioso, sem necessariamente ser um discípulo de Jesus depois da Páscoa. Marcos diz aqui que simplesmente esperava o reino de Deus, mas não fala que fosse um discípulo. Agora, veja, temos um minuto ainda, veja Lucas, o que diz deste José de Arimateia. É o final de Lucas, é o capítulo 23, né? De Lucas, sim. 23. 23, 5. Leia lá. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. E agora veja João, capítulo 19:38. 19:38. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Está vendo? Só João diz que era um discípulo secreto de Jesus, como Nicodemos. Temos que fazer um intervalo e já voltamos.